Vamos continuar nossa pauta aqui porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista para jornalistas agora à tarde que irá reforçar o compromisso com a retomada de crescimento econômico e com a sustentabilidade fiscal e ambiental. Haddad é um dos representantes brasileiros no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Haddad participa do fórum ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e busca destacar que o Brasil agora tem uma visão oposta ao governo Bolsonaro, principalmente nos temas econômicos e ambientais. No local do evento, o ministro conversou rapidamente com a imprensa e ressaltou os pilares da sua gestão. Vamos abrir aspas aqui para o Fernando Haddad, que você está vendo aí na nossa live abraçadinho com a Marina Silva. São 3 recados que vamos passar, disse ele. Primeiro, o recado político e o compromisso do Brasil em dar suporte à jornada democrática do mundo. Segundo, a questão econômica, com a retomada de crescimento e sustentabilidade fiscal, além da justiça social. E o terceiro, a questão ambiental. Estou com a ministra Marina aqui na Suíça porque a sustentabilidade ambiental ganhou uma dimensão no qual o Brasil tem muito a oferecer. Não só da retomada de compromissos históricos de combate ao desmatamento e reforço de energia renovável, mas também na pauta do desenvolvimento. Podemos pensar na reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade. Vamos fechar aspas aí para tudo isso que Fernando Haddad disse na Suíça. Na semana passada, a equipe econômica do governo Lula anunciou as primeiras medidas para tentar reduzir o rombo das contas públicas. As principais ações visam o aumento de arrecadação. Entre as medidas está um novo programa de parcelamento extraordinário de dívidas, chamado Litígio Zero, nos moldes do Refis. Também está previsto a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários de PIS e COFINS, ou seja, o crédito tributário a que um contribuinte tem direito vai diminuir. Essa medida pode aumentar a arrecadação em 30 bilhões de reais. Com essas ações anunciadas, o Ministério da Fazenda estima que as contas do governo possam registrar um rombo menor do que os 100 bilhões de reais em 2023, algo como 1% do PIB. O orçamento de 2023 aprovado pelo Legislativo contempla um rombo bem maior, viu? De 231 bilhões. Pedroso, o Haddad ainda prometeu que vai levar todas essas medidas de austeridade para o fórum e que, segundo ele, demonstraria esforços do Brasil em diminuir a dívida pública. Na prática, existem esforços mesmo ou alguém vai pagar a conta disso tudo? Escola, vamos lá. A gente tem que ser muito franco com os nossos ouvintes. Pense o seguinte, pense que essa é uma pizza dividida em 5 fatias. Dessas 4 fatias, né, da estratégia do Haddad para conseguir reduzir aí o déficit público, 4 delas é aumentar a carga tributária ou aumentar a eficiência do fisco ou interferir nos instrumentos, né, do próprio CARF para julgar ali os litígios fiscais. Então, assim, pense o seguinte, então, de 4 fatias, 4 é mais impostos, e a 5ª fatia é aquele tipo de situação, assim, olha, são boas intenções para dizer que eles vão reduzir algum tipo de despesa. Eles falam lá em 50 bilhões, né, que eles tentariam ali enxugar a máquina pública, desses 25 renegociação de contratos, mas que eles dependem da boa vontade de, né, da pessoa do outro lado do contrato, né, para renegociar. Fica quase aquele dilema do Garrincha, combinado com os adversários, ou seja, ele fala que vai economizar 25 bilhões renegociando contratos. Mas será que os empresários, será que os credores, as pessoas envolvidas nessas contratações têm a disposição de renegociar? A gente não sabe, nem ele mesmo. E os outros 25 bilhões, ele diz assim, olha, nós vamos estar no orçamento, a gente não vai gastar. Mas eu quero trazer à memória dos nossos ouvintes que esses 25 bilhões, eles estão diluídos naquele valor que já foi acrescido, né, já foi turbinado na PEC da gastança. Ou seja, quando você olha a parte que é cortar na carne, ou deveria ser cortar na carne, a gente percebe que tem mais maquiagem do que conteúdo. Então, na prática, escola, quem vai pagar por todo esse discurso de que vai ter um equilíbrio, vamos equilibrar as contas, eles vão equilibrar as contas tomando mais impostos, tomando mais o nosso dinheiro. Então, a gente não pode ter grandes esperanças nesse sentido. Mas quando ele fala que ele vai passar um recado certo ali no Fórum Econômico, veja só, é muito temerário, porque se alguém perguntar para ele mais detalhes de como essas coisas vão acontecer, se essas são medidas sustentáveis no decorrer do tempo, a resposta, que caso ele seja honesto intelectualmente ele deve dar, é que não. Né? Você está coberto de dúvidas ali, essas questões tributárias, você talvez aumente um pouco aqui, escola, mas você aumenta o litígio judicial, você desestimula, quando você implanta alguns desses refis, você tem às vezes um acréscimo de recursos,
Mas no médio prazo você tem muitas vezes alguns empresários fazendo a seguinte conta: peraí, se você tem medidas tão favoráveis de desconto, medidas tão favoráveis de parcelamento, é muito mais interessante nesse momento eu deixar de pagar alguns tributos, uso esse recurso como capital de giro e lá na frente eu renegocio. Ou seja, são todas medidas muito paliativas, você não tem nada estrutural de verdade, e quem conhece um pouco de Brasil, se olhar a fundo, vai coçar a barba, vai ficar com dúvida e de fato vai acabar não realizando os investimentos. Então, eu sou um dos céticos, acho que o Haddad ele tem muito boa vontade, ele abre aquele sorriso, ele tenta ser muito gentil, muito explicativo, mas o conteúdo do que ele tem trazido não tem animado quem passa ali da página 2, e eu olhei com bastante calma a apresentação que ele distribuiu para os jornalistas a respeito do plano, e falta substância. A impressão que dá é que estão falando demais, fazendo de menos. Eu até entendo esse ímpeto, essa ansiedade, porque quando a gente começa um trabalho novo, a gente começa numa escola nova, né, trazendo isso para a nossa vida do cidadão comum, Pedroso, nós sempre queremos, às vezes, mostrar mais serviço quando estamos no nosso trabalho novo, ou então na escola a gente quer fazer amizades, quer ser o legalzão, quer ser o mais contido, quer ser o mais inteligente. E a impressão que eu tenho dos ministros, principalmente Haddad, que está mais ali em voga, do Flávio Dino, é que estão falando muito, fazendo pouco e deixando que as coisas aconteçam um pouco a Deus dará, né? De novo foi na mosca, escola. Vamos lá. O Haddad ele acabou de tomar um chapéu na questão da reoneração de PIS e COFINS dos combustíveis. Então ele perdeu uma disputa política. Então todo mundo em Brasília, todas as fontes com as quais eu converso, elas são muito claras de dizer, olha, o Haddad defendia a volta do PIS e COFINS, a cobrança, porque você teria uma injeção imediata de 30 bilhões na economia, né? A estimativa dessa arrecadação, pelo menos 30 bi, mas ali a parte política do governo não quis. Então o Haddad perdeu. Então você ter um ministro da Fazenda que as pessoas, que o mercado começam a perceber que é frágil, ou seja, que a sua visão acaba não sendo concretizada, ele vai perdendo legitimidade. E assim, no meio público, como na vida privada, você não ter credibilidade, não ter legitimidade, te afasta no campo dos bons profissionais. Então, eu entendo que você, inclusive, traz um aspecto psicológico. Então, você teve a necessidade de reafirmação. E eu concordo com você. Esse plano meio atabalhoado, sem dizer de onde veio, para onde vai, que liga o nada com lugar nenhum, em alguns casos, talvez tenha essa explicação de tentar mostrar força no momento de fragilidade, além, é claro, dessa empolgação e essa intensidade de querer mostrar que veio, né? Tem muitos pretendentes a muitos cargos ali, escola. Diferente de outros governos, você tem vários ex-governadores, outros grandes, proeminentes nomes do PT. Então tá todo mundo ali disputando espaço à foice. E quando isso acontece, eles acabam às vezes errando e tropeçando nas próprias pernas. Eu entendo que um pouco desses passos do Haddad vão nesse sentido, porque ele traz grandes ideias, daqui a pouco ele mesmo já disse que vai ter dificuldade de aplicar algumas, ele não vai conseguir aplicar, nem novamente a credibilidade vai por água abaixo. Agora, diferente do que aconteceu com a gente na escola, conosco na escola, a credibilidade, quando a credibilidade do ministro da Fazenda acaba sendo erodida, quem sofre não é apenas ele, mas sofremos todos nós, porque daí é isso. O câmbio vira uma loucura, dispara, os juros acabam ficando mais altos e a gente acaba tendo que pagar mais caro pelos mesmos itens. Tá aí.